Antes do vereador Túlio Camargo, eu gostaria já de estar convocando, então, os senhores vereadores para uma sessão extraordinária para deliberarmos o projeto de lei 25/2020, em questão das entidades, as entidades Emaús e também a APA. Né? O vereador professor Giovanni me ligou a semana passada e pediu para que, se esse projeto descesse, para que nós pudéssemos estar colocando. Então, as entidades estão precisando e a gente vai fazer essa extraordinária hoje, após essa sessão. Inscrito a seguir, o vereador Túlio Camargo tem 15 minutos, podendo não ceder a partes. Senhores vereadores, digníssimo senhor presidente desta casa, cumprimento a todos os presentes, cumprimento os internautas. São alguns assuntos que eu quero abordar, assuntos que eu acho que são de nosso interesse, mas quero pegar um gancho aqui do vereador Giovanni. Primeiro, desejar boa sorte a ele, ao partido, ao PDT, que a gente sabe que é um partido sério, é um partido que tem história, é um partido que realmente se preocupa muito com o social. Então, para mim, foi um prazer poder ceder a Vossa Excelência, vereador, porque eu sei do quanto Vossa Excelência leva a sério essa questão da seriedade, da ética, da transparência, e eu só tenho a desejar sucesso na sua caminhada. Eu gostaria, senhor presidente, de mencionar, antes de mais nada, uma indicação que estou encaminhando ao Executivo. Recentemente, nós apresentamos um projeto que obriga as empresas terceirizadas que prestam serviço à Prefeitura conceder o protetor solar aos seus funcionários. Nós vemos aí os médicos sempre dizendo a importância do protetor, numa época em que o câncer de pele realmente é o mais elevado de todos, e a gente vê com muita preocupação as garis, o pessoal que trabalha, mesmo nas empreiteiras, na Saneágua, trabalhando no sol a sol, e a gente hoje, através de uma indicação, pede e esse projeto foi vetado, mas essa casa é uma demonstração de independência, de ativismo, derrubou o veto, a quem eu parabenizo, os colegas, por entenderem realmente essa necessidade. Parece que é uma coisa simples, mas a gente sabe a importância que é o protetor hoje contra os raios solares. E hoje estou encaminhando uma indicação ao prefeito que estenda esse benefício aos funcionários municipais. É claro que eu não poderia incluí-los também nesse projeto, porque a gente sabe que aí demanda matéria orçamentária, matéria constitucional, e isso é da prerrogativa do Executivo. Eu gostaria, senhor presidente, senhores vereadores, de também mencionar hoje um requerimento que já estou apresentando a essa casa, sobre a questão social, a inclusão social. Nós bem sabemos da dificuldade de muitas famílias, já abordei isso aqui de en passant recentemente, famílias que hoje estão aí desempregadas, famílias que estão aí com alta vulnerabilidade social, e eu vejo hoje, a gente recebe, tenho certeza que muitos dos senhores, as pessoas no dia a dia, nos procurando, pedindo às vezes uma ajuda para alimento, para comprar um remédio que não tem na rede, nos nossos postos de saúde. E eu fico então me perguntando qual trabalho vem sendo feito, a gente está pedindo esclarecimento pela Secretaria Social. Né? Quantas cestas, então são uma série de informações, quantas cestas eles vêm fornecendo, porque isso daí a gente sabe que são verbas também da União, do Estado, o que afinal vem sendo feito em favor dessas famílias. Tem muita gente no município, a gente que anda, a gente que ouve, a gente que recebe as pessoas, passando sérias dificuldades, crianças que muitas vezes não têm alimentação, a gente sabe que até muitas vão para a escola só para poder se alimentar. E eu acho importante essa questão social, porque o pai de família ele quer trabalhar, é uma pessoa sempre digna, honrada, a mãe de família quer trabalhar, mas a gente está vendo aí a dificuldade que é se encontrar um emprego nos dias atuais. E eu me recordo que em outras administrações, inclusive que eu fiz parte como vice-prefeito, a obra social tinha um papel muito importante em auxiliar as famílias, em ajudar as famílias, e hoje a gente vê que essa questão aí praticamente está apagada.
Então, nós perguntamos, inclusive, se a assistência social tem feito algumas atividades, algumas campanhas, no sentido de arrecadar alimentos, cobertores, enxoval para as mulheres grávidas que não têm recurso nenhum, e tantas outras coisas tão necessárias para atender a essas famílias. Gostaria de dizer também que estamos encaminhando aí o pedido ao Executivo para que encaminhe esta casa, conforme solicitação dos funcionários, dos servidores municipais, que é o dissídio, mas que, em relação ao funcionalismo, é a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais. É uma lei do próprio Executivo, uma lei de 23 de março de 2017. Então, já praticamente passou o prazo e a gente está solicitando ao Executivo, então, que não descuide em relação a essa importante lei em favor dos nossos servidores municipais. Gostaria, senhor presidente, também de abordar aqui, o vereador Giovanni falou das emendas, eu quero fazer uma solicitação ao Executivo, se ele pretende realmente atender às nossas emendas que eu fiz em relação à lei orçamentária anual. Essas emendas, elas são necessárias, importantes, porque diz respeito à pavimentação de várias ruas, à iluminação, à compra de um caminhão-pipa para a distribuição de água onde precisa. Enfim, são várias emendas que foram feitas e apresentadas junto à lei orçamentária anual. São emendas legais, constitucionais, aprovadas por essa casa, que foram acolhidas pelo Executivo, e nós bem sabemos que, quando eu fiz essas emendas, eu mostrei de onde deveria sair. Quando a gente faz uma emenda, a gente tem que mostrar a fonte, de onde sai esse recurso. E isso foi feito. Então, a gente espera que o prefeito nos atenda, porque falta pouco tempo aí para encerrar o mandato, e são emendas extremamente importantes. Gostaria de falar também dos projetos que nós apresentamos, que são mais de 30, e eu praticamente, aprovados por essa casa, projetos de nossa autoria, e que a gente não vem observando o andamento de tais projetos. São projetos simples, projetos constitucionais, e a gente espera, então, que o prefeito execute o mais breve possível, seja na área da saúde, seja na área do transporte, seja na área da educação, enfim, são inúmeros projetos. Eu gostaria também, senhor presidente, senhores vereadores, de dizer que estou apresentando uma moção de apelo ao governador, também ao secretário de Transportes, em relação à duplicação tão necessária, além, é claro, do problema seríssimo que nós temos com a Mário Covas, que nós estamos vendo lá desbarrancar, colocando a vida de tantas pessoas em risco, praticamente está uma estrada intransitável. Nós temos visto aí o problema da falta de acesso na Barreto, na Granada, temos cobrado isso das autoridades pertinentes, mas, em relação a Raposo Tavares, eu me lembro quando foi feito esse contrato, em 1997. Em 2002, eu estive na condição de vice-prefeito, com o ex-prefeito Toninho Gemente, estivemos no encontro com ainda o governador Mário Covas, depois de Sorocaba, com vários prefeitos, quando então ele fez o lançamento da duplicação dessa rodovia, e eu não entendo por que, passado praticamente 20 anos, ainda não se fez também essa duplicação. Dizem que é para o ano que vem, mas será essa duplicação tão importante de Mairinque a Sorocaba, quando a gente sabe que praticamente toda Raposo Tavares, até quase a divisa de Mato Grosso, está duplicada, e nós temos visto aí os acidentes inúmeros, inclusive com perecimento de vidas até de mairinquenses, morrendo, acidentes quase que diários nesse trecho, um trecho que não é tão grande, mas é um trecho cheio de curvas. Nós vimos recentemente o ex-deputado federal por 2 ou 3 mandatos, ex-prefeito de Sorocaba, Teodoro Mendes, que já esteve nos visitando nesta casa. Eu fiz aqui uma vez a Semana da Constituinte, ele veio dar uma palestra, eu o convidei, até ele perdeu a vida, e nós vemos aí a CCR sempre afoita, sempre com muita fome, cobrando os pedágios. Pedágio em Vargem Grande, pedágio aqui em Alumínio. Há quantos anos que eles estão cobrando esse pedágio dos condutores de veículos, das famílias, e não fazem essa duplicação? Então,
Então, eu acho que nós temos também que abraçar essa luta, cobrar do governador, cobrar do setor da Secretaria de Transportes, porque realmente é uma necessidade. E a gente tem visto, aí, como eu disse, acidentes acontecerem quase que diariamente. Eu gostaria também, senhor presidente e senhores vereadores, de mencionar aqui, foi abordado... só pegar um gancho aqui do vereador Giovanni, eu acho importante isso que ele falou. As pessoas realmente continuam falando, eu pedi para o vereador mandar arrumar a minha rua e não foi arrumada. Eu pedi para o vereador tapar o buraco, realmente, isso acontece todo dia, vereador. Eu pedi para o vereador, eu escuto as pessoas falarem, não de mim, mas de outros, mas com certeza falam de mim também. Eu pedi para fazer tal coisa, a boca de lobo, realmente, a população, mas a grande maioria já entende. A grande maioria já entende que isso daí é responsabilidade do Executivo. Nós usamos a nossa ferramenta, que é a indicação, que é o requerimento, que são as armas que nós temos para pedir, para fazer a ponte entre a população e o prefeito. Tanto que eu vejo hoje, pré-candidatos, muitos falam, não, se eu ganhar, eu vou fazer isso, se eu ganhar, eu vou fazer aquilo. Quer dizer, ele não vê que o eleitor sabe, o eleitor, na maioria das vezes, tem consciência que ele não vai fazer nada, quem vai fazer é o prefeito. Não é isso, vereador Rafael, vereador Biola? Quem executa é o Executivo, né? Então, tem que ficar bem claro isso, porque, realmente, algumas pessoas ainda estão tendo um pouco de dificuldade em entender isso. Os poderes são independentes, porém harmônicos, cada um na sua atribuição. Nossa atribuição aqui, realmente, é aprovar recursos para o prefeito, para o Executivo, e fazer as solicitações. E a fiscalização da aplicação, da correta aplicação desses recursos. Eu gostaria só de... A gente sempre escuta alguma coisa, senhor presidente, em relação a ex-irmã, a senhora Mercedes, do ex-prefeito Toninho Gemente, em relação à questão da aposentadoria dela. Parece que isso, às vezes, é sempre usado nas eleições. E eu tenho aqui em mãos a certidão 254/2017 do Tribunal de Contas, que diz o seguinte, processo 015-198, exercício 2015, servidora aposentada, interessada, Mercedes Amália Gemente. E aqui está à disposição dos senhores e diz o seguinte, eu só vou pôr aqui o finalzinho dessa sentença. Em face dos elementos da instrução processual, julgo regular a aposentadoria em exame nos autos com as alterações. E aqui, as alterações promovidas pela Portaria 276/2010 e determina o registro do ato. Após o trânsito em julgado da decisão, encaminhar o processo a UR 9.4 de Sorocaba para inserir os dados referentes a esta aposentadoria no sistema CAA e, em seguida, ao DSF 11.1 para registro. Ou seja, resumindo, uma aposentadoria perfeitamente legal, depois de muitos e muitos anos de trabalho prestado por essa exemplar servidora. Então, apenas para tirar alguma dúvida, e a bem da verdade, é importante fazer esse registro. A aposentadoria dela ocorreu de forma tranquila e dentro dos parâmetros legais e constitucionais. Senhor presidente, eram algumas colocações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado pela oportunidade.